aperta o piloto só um pouquinho, o Miqueias. Olha, a conversa com o Josa mostra que tem solução, porque tem gente querendo produzir. Está precisando é o que eu falei, está precisando de uma liderança que possa fazer as costuras corretas. Se tiver isso, aí, inclusive o governo do estado é tão grande, é tão forte, que ele pode, se tiver essa liderança que faça essa costura, pode influenciar o ambiente em todas as prefeituras, com destaque para as prefeituras do Vale do Rio Acre, não é? Que é onde está a nossa maior possibilidade de crescer na agricultura. Vamos ver. Vontade de produzir não falta ao nosso agricultor. O assunto agora é arte, é produção cultural, produção artística. Nesse terceiro bloco, eu tenho o prazer de conversar com Enilson Amorim, meu colega de redação no jornal A Tribuna. Hoje está presidindo a Associação Acreana de Cinema. Prazer recebê-lo aqui, Enilson. Prazer é nosso, tá? De estar aqui mais uma vez, falando um pouco aí da sétima arte no nosso estado do Acre. Pois é, né? Agora na condição de presidente da ASA. Hoje vai começar o Festival Acreano de Vídeos, né? Vai começar hoje, dia 25, e vai até o dia 28. Queria que você explicasse a proposta desse festival. Qual é o espírito da coisa? Isso. O 13º Festival Acreano de Vídeo é um projeto já bem antigo da entidade, da Associação Acreana de Cinema. Os festivais de vídeo iniciam em 1979, né, com a Universidade Federal do Acre sendo parceiro do grupo ECAJA Filmes, que foi um dos primeiros grupos de cinema cujos líderes eram o Adalberto Queiroz. Aliás, tem uma foto histórica aqui. Eu não sei se o Miqueias está com essa imagem aqui, ou Miqueias. Se não tiver, o Egli pode filmar? Pode. Aí, ó. Explica pra gente quem são essas figuras aí, o Enilson. Bom, essas três figuras aí, o primeiro do meio é o cineasta Adalberto Queiroz de Melo, né? Aí ele deve estar com seus 19 anos de idade. Uma cabeleira farta ali, né? Olha exatamente. Só, Adalberto. Aqui nós chamamos aí dos três pilares do cinema acreano, né? Ao lado dele está o Antônio Evangelista, né? O chamado Tony Van, né? Ator, cineasta e roteirista também. E aquele lá de óculos, né? É o nosso querido João Batista Marques de Assunção, o grande Teixeirinha do Acre, né? O Teixeirinha do Acre já não está mais conosco, já fez a passagem. O Tony Van ainda está na Filmoteca, né? Tá, inclusive vai estar nos ajudando e nos auxiliando aí na produção do 13º Festival Acreano de Vídeos, que este ano é uma data especial, né? Por quê? Porque completamos aí 50 anos de cinema no estado do Acre, né? Que data importante, então, né? Exatamente. O cinema começa com esses três grandes pilares do cinema acreano no ano de 1972, né? E há o uso, né, da produção cinematográfica com a bitola Super 8mm, que era as primeiras câmeras de produções cinematográficas aqui no estado do Acre. Essas três grandes figuras produziram vários longas e vários curtas-metragens, dentre eles o grande... O clássico Rosinha, a Rainha do Sertão, né? E aí depois o Adalberto, junto com o Teixeirinha, também vai produzindo outras produções, dentre elas Fracassou Meu Casamento, que inclusive foi um filme preso pela ditadura, né? Eles lançaram esse filme em Brasileia e quando eles vinham de lá para cá, né, depois a onça comeu. A Polícia Federal na época, os milicos pegaram eles e aí o Teixeirinha perdeu a cabeça, chegou a ser preso, mas depois o Adalberto conseguiu recuperar o filme, trazer esse filme, foi até Brasília, né? Estou falando por ele aqui, mas em outra oportunidade ele só reforça, porque nós somos muitos amigos, ele relata esses acontecimentos, né? Ele chegou até ir a Brasília e conseguiu esse filme de volta. Olha, esse festival de vídeo tem apoio, eu sempre gosto de colocar, né, para quem apoia a arte, a gente sempre precisa valorizar. A Fundação Garibaldi Brasil, não é? Aí, ó, os apoiadores. A Fundação Garibaldi Brasil. O IFAC, Instituto Federal do Acre. Por meio do Fundo de Cultura, né? O projeto é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, através da Fundação Garibaldi Brasil. Né? A realização é da Associação Acreana de Cinema e temos o apoio da Fundação Elias Mansur, né? Porque a gente vai usar o espaço da Filmoteca, da Biblioteca Pública, apoio também da Academia Acreana de Letras e do IFAC, hoje, né?
Isso, do IFAC. E hoje é o grande dia, é o dia da abertura do nosso festival. Nós tivemos cerca de 53 cineastas inscritos, né? Nós iniciamos que é um o nosso... número surpreendente, né? Surpreendente. Enilson? Surpreendente. Eu fiquei impactado com esse número, eu não sabia que tinha tanta gente produzindo aqui. Tem. E tem muito mais. Eu acho até que a gente deixou, porque a gente colocou, fizemos o regulamento e as fichas de inscrição e publicamos no site no dia 2 de dezembro, né, de 2022, e ficou até o dia 28 de dezembro de 2022, né, que era o prazo para inscrição e entrega também do material, né. E teve uma equipe que filtrou, né, e selecionou esses 15 trabalhos, né, que a Asacine, nesse momento, na realização, vai pagar um cachê de exibição, porque trata-se de um projeto que visa, sobretudo, fomentar e valorizar, né, as produções cinematográficas no nosso estado. Não é uma amostra competitiva, né? Não é um festival competitivo, né? É bom que fique claro isso. Não é um festival competitivo, porque dentro da diretoria da Associação Acreana de Cinema, a gente teve várias experiências com festivais competitivos que dá muita confusão, né? Dá muita confusão. Então o Adalberto, como ele tem aquele pensamento mais coletivo, e aí somou também junto comigo, olha, Nilson, é melhor a gente pegar esse recurso, não é? E dividir aí entre os cineastas pagando o cachê por exibição. E acredito que, além disso, dar visibilidade também aos nossos produtores de cinema do estado do Acre. Agora, o Enilson, uma coisa que você falando aí a respeito das produções dos meninos, que contam, né, de certa maneira, um pouco da história do cinema acreano, seria o caso, aí é que é o lance, são ações que extrapolam os editais. A Fundação Elias Mansur deveria preservar, cuidar dessa história e, enfim, reunir isso numa mostra, não? Fazer com que o acreano veja esses filmes, faça sessões no Cine Recreio, ou então, sei lá, em outro espaço público, nas praças, mas tem que colocar isso, dizer, olha, o cinema acreano começou assim, ó, e tem gente viva ainda aqui para contar a história, não é? Deveria fazer isso. Ótima ideia, Itan. Excelente ideia. Eu acho também que a Asacine já pode fazer essa parceria com a Fundação Elias Mansur para fazer um festival do cinema dos anos 70 até os anos 90, que foi a época que chegou-se o VHS. Pois é. Esse momento de evolução do cinema e também tem a questão dos aspectos culturais, as mudanças, inclusive urbanísticas da cidade. Você percebe a Rosinha Rainha do Sertão, Fracassou Meu Casamento, você vai ver como é que era a estrutura urbanística da cidade de outrora, nos anos 70. O cinema revela inclusive isso. Exatamente. Né? Então você vê esses aspectos de mudança, tanto na estrutura da cidade, como na questão da linguagem, como também na questão das roupas, que elas vão sendo alteradas, né? Vai sendo mudadas e alteradas com o tempo. E sem dúvida nenhuma, um resgate cultural, né? Através dessas produções e também um registro de memória, né? De memória. De memória. E num ambiente como esse, que você está percebendo a força disso, 53 inscritos, é muita gente produzindo cinema aqui. É muita gente. E que não tem essa referência, talvez. Então seria importante a Fundação Elias Mansur perceber isso, não é? E transformar isso numa coisa concreta para quem está querendo crescer nesse ambiente com, como diz o Matuto, com substância, né? Com substância, exatamente. E eu lembro-me que eu fiz uma disciplina, eu também sou estudante, né, de jornalismo da Universidade Federal do Acre, teve uma disciplina que eu fiz com o professor Hélio Smolli, o autor daquele livro Acreanos... Historiador. Isso, exatamente. Professor Elinho. Acreanos do cinema. E ele, e aí eu sugeri para ele, eu falei, professor, que tal ao final da sua disciplina o senhor convidar o Tony Van e o Adalberto? Achou uma excelente ideia, uma brilhante ideia. E aí é o seguinte, o Adalberto ficou super feliz, né? Porque eles ficam percebendo como a sociedade, as próprias instituições como a Universidade Federal do Acre, tem essa lembrança deles, né? Porque eles findam se sentindo, digamos assim, valorizados, né? E aí foi uma palestra Itaã, lá na sala de aula, magnífica, sabe? O Adalberto contou a história, como foi que ele resgatou Rosinha, aliás, o filme Fracassou Meu Casamento, lá em Brasília,
o Tony Van também contou as suas histórias, né? E os alunos riam e tudo, e foi muito bom isso, né? Então eu acho que está na hora da gente pensar nesse projeto de resgatar um pouco a memória cinematográfica do cinema acreano, através dessa parceria aí, que o nosso grande jornalista Itaã acabou de nos dar essa ideia. Ô Enilson, eu tô olhando para você, ouvindo você, eu digo, pô, me ocorreu aqui o seguinte, tem muita gente nova produzindo, você citou aí 53 pessoas, com 53 grupos, né, que uma pessoa só não faz cinema sozinho, né? 53 grupos aí produzindo, apresentando para vocês fizeram a filtragem e colocaram 15 pessoas, 15 grupos para poder apresentar no festival. Ok. Eu queria saber de você, assim, o que na tua avaliação, o que está motivando as pessoas a querer filmar? Na conversa que você tem, isso fica claro? Olha, o Itaã, é uma pergunta maravilhosa. Eu percebo, a arte, ela tem uma coisa muito especial nela, né? A gente, durante a nossa vida de formação, a gente tem sempre, foi muito ensinado, a própria escola tem esse papel, da gente buscar o que é muito material e esquece das coisas do espírito. A arte, ela tem essa capacidade, é o seguinte, de alimentar o nosso espírito, não é? Porque o ser humano, ele nunca deve deixar de ser criança, entendeu? Você deve deixar de ser criança em alguns aspectos, mas algumas coisas da criança você precisa ter, porque o ser humano que não tem uma imaginação e sonhos como criança tem, não é? Ele finda assim clausurando e gerando as chamadas doenças psíquicas. Então é o seguinte, a arte, ela tem essa capacidade. Quando você assiste um filme, por exemplo, ele deixa em você uma mensagem, né? E você acaba se transportando desse mundo real para o mundo da ficção, para o mundo da imaginação, que é exatamente o mundo pelo qual a criança pertence. Oh, e é muito bom você falar isso, não sei se o telespectador tem essa percepção, porque o Enilson, ele é escritor também, e trabalhei com ele, ele era chargista do jornal A Tribuna, né, e diagramador também na época, e ele tem uma série que ele tornou as nossas lendas amazônicas, né, eu sempre tenho em mim a imagem do Mapinguari infantilizado, né, e é uma coisa muito, por isso que ele fala sobre literatura infantil com alguma propriedade, porque é um lugar de fala dele, né, ele trabalha com isso, né, ele tem isso com ele. Ô Enilson, nosso tempo acabou, eu queria agradecer muito a tua participação, fica uma conversa com Adalberto Queiroz em aberto aqui, sugerido, também trazer os dois aqui, né? Tranquilo. Para que eles possam falar aqui, eu me comprometo em uma outra oportunidade trazê-los aqui, tá bom? Muito obrigado, um bom festival para vocês. Obrigado, Itaã. E reforçando aqui rapidinho, hoje queremos convidar todos para estar presente lá na Filmoteca da Biblioteca Pública. 7 horas, não é isso? 7 horas. 7 horas da noite na Filmoteca Pública.